Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, São Paulo vence no Morumbi pela Libertadores. Baita sufoco, hein? Então vamos falar sobre tudo que aconteceu no Morumbi, situação de Carpini e muito mais. Então vambora pro vídeo. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Deu pro gasto, Tironi. Eu acho que uma coisa é você questionar o trabalho, querer mais do time, etc. Né? Outra coisa é você não ter a noção do que é uma partida de Libertadores. E acho que a torcida do São Paulo ficou meio misturada nessas sensações de insatisfação com o Carpini, com o time e com a dificuldade do jogo. Sabe como é que foi Flamengo e Palestino? 2-0 Flamengo. 2-0 no final, segundo gol. Sabe quando foi na Sul-Americana Internacional, que é tão badalado, tem o Cudê, contra o Real Tomayapo no Beira-Rio? 0-0. Então, assim, eu acho que a torcida do São Paulo, que foi ao Morumbis, ela entendeu que é um jogo de Libertadores e apoiou até o fim, até a vitória, até os gols na marra. São 2 gols na marra do André Silva e do Caleri. 50 mil pessoas no estádio. E acho que a organizada fez seu papel e tudo mais. Foi boa a atuação? Evidentemente não. Foi desastrosa? Evidentemente não também. E o mais importante hoje era vencer. O São Paulo venceu com uma coisa nova. Isso aqui, ó. Essa aqui, uma coisa nova, né? Um sistema de 3 zagueiros. Então, que para esse jogo não parecia o adequado, né? Porque o adversário não exigia muito dos zagueiros do São Paulo, né? E aí ficou sendo questionado em todas as transmissões. Tira o terceiro zagueiro. Na ESPN, o Silas desde o começo. O Caio na Globo e o Ricardinho, tira o terceiro zagueiro. Talvez na situação atual do São Paulo, muito frágil, em todos os aspectos, emocionalmente, taticamente, não fosse interessante tirar o terceiro zagueiro. E o São Paulo ganhou com o terceiro zagueiro até o fim e com uma alteração, a segunda alteração do Carpini, quando entram o Eric e o André Silva, que parecia ser completamente esdrúxula. Aliás, as alterações foram polêmicas pelos caras que saíram. Primeiro saiu o Pablo Maia e depois saíram o Igor Vinícius, que jogava bem, e o Luciano. As alterações deram certo e o time ganhou o jogo. Aí você fala, pô, isso é suficiente para o técnico ficar? Não sei. Não deveria ser só essa situação desse jogo específico, dessa mexida específica. Mas tem uma coisa que não acontece da mesma forma que aconteceu com o Rogério Ceni quando ele caiu depois de uma vitória por 2-0 contra um time mais fraco ainda que o Cobressal na Sul-Americana do ano passado, quando ele já entrou demitido. O Carpini não entrou demitido. Ele entrou por um fio. E talvez esse fio tenha permanecido. O que não cabe na minha opinião, você torcer contra o time e a melhora do time, né? Eu nunca teria contratado o Carpini, na minha vida, nunca. Acho uma aberração. Agora, se pintar um caminho, e eu vou lembrar o seguinte, o Palmeiras, campeão do Brasileiro, no seu pior momento do ano passado, foi jogar contra o Coritiba, que estava na zona de rebaixamento do Brasileiro em Coritiba, com 3 zagueiros, mas assim sempre conta pra gente. Fez uma partida horrorosa, e ganhou por 2-0. E a partir dali, num novo sistema insistindo, ele arrancou para ser campeão. E às vezes isso acontece, né? Então, antes de decretar o fim da era Carpini, a gente precisa sentir os movimentos depois de 3 pontos conquistados. Porque 3 pontos e o estádio, eles são sagrados. Gabriel Sá e o André Hernan estão no Morumbi. Gabriel Sá, hoje, caixa alta, Carpini fica. Fará a entrevista coletiva normalmente. A avaliação é que o grupo segue fechado com o técnico e a vitória dá uma sobrevida. Aliás, isso é uma questão, né? Do jogo da queda do Rogério para esse, a coesão dos jogadores, a comemoração dos gols é uma coisa bem diferente, né? E a questão do ambiente que o Rogério tinha perdido internamente, mais do que externamente, contou demais para a saída dele. Jogadores apoiaram o Carpini no vestiário no intervalo e depois do apito final. São o que
que fala aí o... Mas o Caleri cometeu um sincericídio, falou, não jogamos porra nenhuma. O Caleri na saída do jogo, falou, não jogamos nada, ganhamos aí, tudo bem e tal. Aliás, como é importante, né, a volta dele, porque mesmo ainda fora de forma, mesmo ainda ele voltou como capitão do time. Hoje o São Paulo não tinha aquilo lá, 6 machucados. O mais novo, a surpresa, foi o Ferreirinha machucado. Então, mesmo que o São Paulo, se o Carpini quisesse jogar com aquele maldito 4-2-4, aliás, amém, 4-2-4, tchau. A perspectiva de voltar é pequena, embora hoje tenham entrado o Eric muito bem e o William Gomes no final do jogo, mas estão machucados. O Rato, o Lucas e agora o Ferreirinha, além do Moreira, do Rafinha. Então, o São Paulo tem problemas de lesão nos lados do campo consideráveis, até para pensar no que vai fazer contra o Fortaleza e depois contra o Flamengo no Maracanã. André Plihal, muito bem. Todos os caras lá. Carpini não cairá, ele tem apoio maciço do elenco. Os jogadores gostam do treinador e do trabalho. Pediram antes do jogo que a diretoria não o demita. Estou falando dos principais jogadores, logicamente. Os próximos jogos vão definir a permanência, claro. O de hoje não teve poder nem para sim, nem para não. É um pouco do meu diagnóstico pós-jogo, certo? Entendi. Se o São Paulo não ganha, tchau. O São Paulo ganha com alguma interferência, e aí a gente tem que falar, alguma interferência das mexidas, porque o Eric e o André Silva entraram muito bem, o cara ganha um créditozinho. Se os jogadores estão apoiando, diferentemente do que acontecia com o Ceni, esse cenário para troca, ele perde um pouco de força, né? Simplesmente Vocês estão escutando bem? Alto e claro. Boa, perfeitamente. Então, assim, 2 informações. A primeira delas é que, no intervalo de jogo, quando o Carpini desce pro vestiário e é xingado com os cânticos de Carpini vai para aquele lugar e burro, 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 os jogadores, todos praticamente no vestiário que estiveram em campo, foram abraçar o Carpini também, quando ele desce pro vestiário, mostrando uma união do grupo, né? Mostrando que estão fechados com ele. E o mesmo acontece depois do apito final, quando eles se reúnem no centro do gramado e fazem questão de fazer uma fila de cumprimento e de abraço ao Thiago Carpini. Hoje, a situação o São Paulo ficou muito irritado com o desempenho, né? O São Paulo falou, a gestão ficou muito irritada com o desempenho da equipe aqui no Morumbi na primeira etapa. O 2-0 tira um pouco daquele clima de já caiu. Mas eu acho que assim, se for de fato rolar uma mudança na comissão técnica essa semana ainda, antes do próximo jogo, não vai ser hoje. Deve rolar mesmo amanhã, caso eles estejam com isso na cabeça, porque hoje deve dar a coletiva de forma normal. É o plano do São Paulo, nada muda, vai dar coletivo Carpini. Então hoje não é um cenário de queda. E tem vários torcedores aqui, né, a gente estava mostrando, e cara, a maioria que vem me abordar fala, e aí, vai cair? E aí, sai quando? Então, o pessoal ficou revoltado. E aí, assim, ao final do jogo, os jogadores foram no centro do gramado, abraçaram o Carpini, esse a gente trouxe aí também, mas a arquibancada amarela, que fica ali próximo da descida, puxou um cântico muito alto, acho que deu para ver até na transmissão, de Ei Carpini vai para aquele lugar. Então, assim, mostra que o estádio ecoou muito forte, muito alto, os cânticos contra o amigo do Ilcinho aí, que me parece muito na corda bamba a cada dia que passa. Nesse momento, então, é um técnico que, assim, não há uma projeção de mudança hoje, mas a gente lembra bem também que o Ceni tinha esse burburinho, venceu o Puerto Cabello, ainda assim tinha que esse papo, e aí ele cai no dia seguinte. Eu não descarto o cenário do Carpini, porque é uma pressão maior a cada jogo que passa, a cada dia, e claro, é um técnico que se encontra na corda bamba. A gente vai ver se o Júlio Casares dá alguma declaração importante na zona mista também pra gente ali, para falar em relação ao Thiago Carpini, mas a priori dá coletiva normalmente e segue no comando técnico do São Paulo. E aí a pergunta vira até quando, né? Porque parece que a batata tá assando há um bom tempo. Destaquei também nas redes sociais que a reação dele no gol do São Paulo, no gol do André Silva, é aquela comemoração de alívio e tímida também, né? É um técnico que olha pro seu auxiliar, desce pro banco, cumprimenta ele com a celebração mais contida, e aí o Alisson corre até o banco, pula nele, abraça ele, aumenta um pouco essa euforia. O Luciano, que estava no banco também, já foi dar uns tapinhas nas costas do Thiago Carpini, né? Então é mais um jogador que foi lá, e o Rames foi beber água lá, e aí depois deu a mão pro Carpini também. Mas não me pareceu tão eufórico. Então esse gol foi por você, professor, né? Aquele ritmo diferente que o Cico já jogou bola, sabe que às vezes quando o time tá muito fechado com o cara e precisa fazer o gol, quando faz, vai o time inteiro abraçar. Não foi muito bem isso que aconteceu, mas depois que o jogo acabou lá no centro do gramado, abraços distribuídos ao Thiago Carpini. Senna. Foi um baita sufoco, um gol aos 37 minutos, o primeiro gol do André Silva. Um São Paulo que, com os desfalques
sem o Wellington Rato e Lucas. Ele perdeu os dois lados. Sim. O Rafinha, lateral, também faz muita falta. Mas sem esses dois principalmente, o que fez o Carpini? Mudar a maneira de jogar. Então ele colocou o Igor Vinícius como ala, Michel Araújo como ala também, com o Caleri, 3 zagueiros. Ele tentou, por meio do sistema, tentar compensar a ausência de jogadores, não simplesmente dentro daquilo que ele vinha utilizando, trocar nomes, tá bom, não joga o Lucas, entra outro jogador aqui, entra lá direito. Foi difícil, porque o time buscou cada vez mais o lado direito, o tempo foi passando o lado direito. E o lado esquerdo do Michel Araújo era um lado assim, morto. E nem para inversão de bola, porque você trabalha preferencialmente de um lado, você pode usar a inversão. A inversão é uma arma poderosa. Tendo o Rames, mais ainda. É um cara que faz um passe de 30 metros na boa. Mas isso não aconteceu. Então, contra uma equipe que tinha perdido para todos os adversários, tinha, na verdade, não vencido nenhum jogo, esse é o 9º jogo do Cobresal sem vitória no ano, e é o 9º jogo em que ele leva gol. E com uma baita dificuldade do São Paulo. Imagina o São Paulo passa um 0-0, pela primeira vez o Cobresal fica sem tomar gol. E o Cobresal começou a se soltar em dado momento no finalzinho. Tempo. O Rafael apareceu. Quando o Carpini tira o Pablo Maia, ele coloca mais um atacante. Isso. Ele começa a encontrar oportunidade e entender o ambiente que de repente dá para fazer um gol. O Gustavo Huertas. Mas é uma equipe frágil, é uma equipe que cria seus próprios problemas, o Cobresal, isso é nítido, mas o São Paulo conseguiu se enroscar por tudo que vem acontecendo nesses últimos jogos. Vamos ver se o placar tem o poder de soltar um pouquinho a equipe. Mas eu acho difícil, porém, o André Silva é uma solução que deveria permanecer na equipe. Mesmo com o Caleri, é possível pensar em jogar com os dois. Já que vai estar mexendo no sistema, que tem os dois do São Paulo, porque acho que vai potencializar o jogo do Caleri, visto que no gol é Caleri e André. Mas é difícil, porque aquilo que São Paulo tinha, Rato e Lucas Moura, né, ele tem que redefinir os lados do campo e isso não foi bom. Então, pessoal, você pode falar que foi um baita sufoco, você pode falar que foi um Deus nos acuda, mas foi. São Paulo venceu, não convenceu, mas venceu o que eu precisava. Agora é aguardar as novidades do dia, né? Acho que diferente do Rogério Ceni, que tinha perdido o grupo, que o clima estava pesado, o Carpini parece que tem um grupo na mão. Você vê pelas comemorações, a equipe vibrante, a equipe lutou, ainda continua um bando, mas acho que a boa notícia foi a mudança de esquema com 3 zagueiros. Eu não teria mudado durante o jogo inteiro, como muitos comentaristas falaram. É o esquema do Tricampeonato Brasileiro, é um esquema que, sei lá, dá mais liberdade ali, principalmente aos alas. E assim, tem que tentar esse esquema, porque não dá para ter um deserto como era o 4-2-4. Tudo bem que hoje você não tinha um deserto, porque também hoje você não tinha um time contra, né? Apesar que o Cobresal teve 2 chances ali, que se não fosse o Rafael, seria realmente um Deus da acuda e tudo mais. Mas acho que é uma alteração, uma mudança importante. É um dedo do Muricy Ramalho, com certeza. Agora é treinar. Então, assim, é um passo, né? Eu acho que o Carpini não sai ainda da posição de estar ameaçado. Mas só vitórias podem tirar ele dessa situação. Né? E o Arnaldo foi direto, né? Falou que por aí não contratava o técnico, mas agora é tarde. E agora é tarde mesmo, a gente tem que apoiar. Eu apoio quem está, vou apoiar quem vir caso o Carpini caia. Mas de momento eu sou Carpini Futebol Clube, porque o Carpini é o técnico do São Paulo Futebol Clube e eu nunca vou torcer contra o São Paulo Futebol Clube. Ponto. Falando isso, boas notícias também, né? Não só mais notícias, ainda a vitória, também que foi um time muito fraco. Mas, cara, o Rames Rodrigues jogou 90 minutos, gente. O Rames Rodrigues jogou 90 minutos. Olha assim, meu Deus, entendeu? Porque, cara, o cara chegou ano passado e demorou 6 meses, pelo menos, a jogar 90 minutos. E não foi mal, não. Acho que tem muito a melhorar, claro, mas participou de gol, tentou, ainda que, como o próprio Sim falou, ainda vem muito para trás para pegar a bola. Mas, cara, é uma boa notícia. Como uma outra boa notícia, e aí eu acho que é de concordância de grande maioria, o André Silva tem que ser titular desse time, né? E aí eu vou falar de uma memória que eu tive, né? Você jogar com 2 atacantes é muito bom, cara. Fazia tempo que você não pode jogar com atacante, 2 diários. E ainda mais o André Silva, que é participativo, que corre bastante, como o Caleri.
Lembrei de Reinaldo e Luiz Fabiano, pra quem é das antigas, atacante. Acho que é bom, cara. Acho que você tem mais opção. O primeiro exemplo disso é Caleri brigando, cabeceando, André Silva brigando com o zagueiro, botando a bola pra dentro. Dois caras chatos. Então, assim, eu sei que o pessoal gosta muito do Luciano, e o Luciano não foi mal também, mas acho que é uma ideia a se pensar. E, cara, mesmo com todos esses desfalques aí, sem 12 jogadores de acordo com o Carpini, São Paulo tem opção no banco, né? Entrou o Garopo, entrou o Eric, sabe? Teve gente entrando aí, teve opção. E entrou depois o William Gomes, entrou o Nestor, voltando de lesão, uma ótima notícia. Então, assim, o Carpini também fez as alterações. E alterações pensando em vencer, né? Então, assim, acho que eu gostei do esquema, gostei das alterações. Não gostei, claro, do time, o próprio cara ele foi o que deixou a desejar, mas, assim, pelo menos brigou em campo e obteve a vitória, né? A gente sabe que tem muito para melhorar, a gente sabe que a cobrança não vai mudar, a gente sabe que sábado tem o Fortaleza que arrebentou na Sul-Americana e é um time que sempre traz muitas dificuldades ao São Paulo Futebol Clube. Depois tem Flamengo, então assim, o caminho é um caminho muito difícil, né? Mas o Flamengo também teve dificuldades com o Palestino. Então assim, o futebol hoje, cara, se piscar, meu amigo, perdeu. Então assim, vamos ver como é que vai o São Paulo aí contra o Fortaleza, né? Se vai ter gente que vai ser poupada. Caso do próprio Rames, né? Será que o Rames vai jogar? Será que o Rames vai ser poupado? Então assim, são muitas ainda dúvidas, porque o Carpini continua balançando, é óbvio, né? Tudo pode acontecer nessa quinta-feira, por exemplo. Mas o que eu vejo diferente do que a queda do Rogério é que os jogadores foram mais vibrantes, teve comemoraram com o técnico. O São Paulo tentou. Ainda é um bando, mas talvez agora é um bando com alguma perspectiva, porque acho que esse esquema de 3 zagueiros pode vir a funcionar, para você não ficar com um deserto no meio campo, que é o 4-2-4. Então, assim, e lembrando, o São Paulo tem 12 desfalques, né? O Carpini mesmo colocou em entrevista coletiva, agora o último foi o Ferreirinha, que seria o jogador que atuaria no lugar do Michel Araújo. Michel Araújo também, que, gente, pelo amor de Deus, hein? Teve chance esse menino, hein? E perdeu chance. Mas o São Paulo, principalmente no segundo tempo, criou, o primeiro tempo não foi legal. Agora começar a pensar no Fortaleza, continuar treinando esse esquema, aprimorar e torcer para o São Paulo evoluir o quanto antes. A gente sabe que não é do dia para a noite, mas foi um passo, acho que foi um passo do Carpini, e espero que ele não volte atrás no sábado contra o Fortaleza, botar um 4-2-4, pelo amor de Deus, né? Fecha a casinha com os 3 zagueiros, o Ferrarese e o Arboleda ainda tentam ali dar uma saída de bola, o Diego Costa é nulo, mas os 3 foram bem, não tiveram trabalho. Pela direita o Igor Vinícius foi bem, pela esquerda o Michel Araújo não avançava, isso tem que ser melhorado. Pablo Maia não teve trabalho, o Alisson também não foi muito legal, o Ramos Rodrigues tentou. No ataque Caleri, né? Chato pra caraca, foi bem. O Luciano também não achei que foi mal. O André Silva entrou bem demais, o Eric entrou ali tentando fazer um away ali no lado direito. O Garopo não entrou legal, depois veio o Nestor e o William Gomes. Então assim, a gente tá falando que o Carpini também, além das críticas que você tinha de não saber fazer boas trocas, eu acho que fez, apesar das críticas de muitos comentaristas, que deveria ter saído do 3-5-2 para o 4-4-2, eu acho que não. Acho que as trocas também foram boas, foram ousadas, pensando na vitória, e deu certo. São Paulo venceu. O Rodrigo Show é um retorno importante, espero que agora ele possa ter mais minutagem. E é isso, gente. Apoiar o São Paulo sempre. E vamos acompanhar o noticiário do São Paulo, é claro, e ver aí que São Paulo atuará contra o Fortaleza. E depois tem mais jogo da Libertadores, tem o Barcelona que empatou com o Tajeres, o São Paulo joga fora de casa, teve 2 empates, então o São Paulo tem segundo no grupo, né? O primeiro é o Tajeres com 4, São Paulo com 3, Barcelona com 2 e esse time aí que eu esqueci o nome, Cobresal com 1 ponto, né? Então o São Paulo tem que pontuar, porque tem que pontuar no próximo jogo da Libertadores. Agora, tem um caminho dificílimo pelo brasileiro, Fortaleza e Flamengo, nada mais. Então é isso, gente. O São Paulo aí saiu a zica, venceu, não convenceu, mas vamos pro próximo jogo e torcer que as coisas melhorem. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, claro, se você puder nesse vídeo,
deixa aquele likezão, tá? Deixe seu comentário também, né? O que você achou do jogo do São Paulo desta quarta-feira com o Cobressal. Estreia no Morumbi com mais de 50 mil pessoas e com vitória, que é como deveria ser. Uma ótima quinta-feira a todos e qualquer novidade, qualquer notícia tem vídeo no canal. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.